ou aonde você utiliza a sua Bíblia, a palavra, no celular, no tablet, irmãos, pega a sua Bíblia, repita comigo essa oração dizendo assim: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu, audaciosamente, confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo, porque eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 em nome de Jesus. Amém e amém. Olhe para pelo menos 3 pessoas aí e diga: você nunca mais será o mesmo depois dessa noite. Glória a Deus. Nunca mais seremos o mesmo. E sabe qual é o tema da mensagem? Coloca aí, Sara, por favor. Nunca mais seremos o mesmo, porque nós vamos voltar à essência nesta noite. Abra por gentileza a sua Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Desde que nós entramos neste lugar, todos os louvores que foram ministrados, orações que foram feitas, foram nos direcionando a voltarmos à essência, a voltarmos à adoração, a voltarmos aos pés do Senhor. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 5 fala assim: obrigada, meu irmão. Lembrem-se do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isso: odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Aleluias. O Senhor, Ele está nos alertando para que nós venhamos nos lembrar de quantas vezes caímos, de quantas vezes erramos, de quantas vezes desistimos, de quantas vezes nós abrimos mão daquilo que Ele tinha já nos entregado. E Ele nos alerta: lembre-se do que fazia no princípio, do que fazia no primeiro amor, de como foram as primeiras obras. Sabe quando você vai lá na frente, você aceita Jesus e o seu coração começa a transbordar de alegria, de sede de conhecer essa palavra, de sede por conhecer esse Jesus que você acabou de conhecer. E é um amor tão lindo que você começa a querer somente agradá-lo. Você começa a ser o chato, a chata por onde passa, porque você só quer falar dele. Você só quer viver aquelas coisas novas que você vê ele falando que precisa viver. Mas o tempo vai passando e é como num casamento. Se não continuar nutrindo, se alimentando com aquilo, vai se esfriando. Vai se esquecendo de quão bom era dançar na presença do Senhor.
Vai se esquecendo de quão bom era passar a madrugada orando aos pés de Jesus. Vai se esquecendo de quão bom era todos os domingos se preparar, se arrumar, se perfumar para estar na casa dele. O tempo vai nos esfriando. O tempo vai nos afastando dessa primeira essência, desse primeiro amor. Porque nós não o regamos. Uma planta, para ela crescer, para ela estar bonita, ela precisa de cuidados. Eu passei essa semana inteira fora. E eu tinha 5 plantinhas lá em casa. Era 3 samambaia e 2 lírios da paz. Me ensinaram que o lírio da paz, ele não gosta de muita água. Que era umas 2 vezes, 3 vezes na semana que eu tinha que molhar ele. E eu estava fazendo direitinho, bonitinho. Eu colocava ele no sereno, molhava, amanhecia, colocava para dentro. Estava bonitinho. E no dia que a gente foi sair de casa, eu fui lá e molhei elas tudinho, deixei tudo lá fora, para que eles continuassem pegando uma luz, mas sem sol. Falei, fica aí, é para ficar todo mundo bonitinho quando eu voltar. Mas quando eu voltei, a samambaia, ela quer água todo dia. Foi isso que me ensinaram. Porque eu não conheço muito de planta não, mas quando eu ganhei, falou, a samambaia, ela quer água todo dia. E o lírio é pouquinha. Fui lá e encharquei eles tudinho. Vão ficar bonitinho quando eu voltar. E quando eu cheguei ontem, fui direto nas plantinhas. Eu tenho que ver minhas plantinhas como estão. Ô, gente, não sobrou nada do lírio. Secou mesmo, assim, que esfarelou. Não sobrou nenhum. E era o que pedia pouca água. Mas a samambaia, que pedia muita água, as bichas estavam mais bonitas. Elas estavam lindas. Elas resistiram. Se nós não cuidarmos, se nós não estivermos perto, queridos, a gente perde. O lírio achava que ele precisava de pouca água. Mas ele precisava todos os dias. Todo dia um pouquinho. Um cuidado. Só um pegar aqui e leva para ali. Põe um pouquinho no sol e tira. Às vezes nós nos achamos de autossuficiente na presença de Deus. Às vezes já achamos que estamos transbordando, que já temos demais, que nada temos para receber. E é quando a essência vai se perdendo. É quando o cheiro suave vai saindo. E nós vamos nos esvaziando e quando olhamos, não sobrou mais. Não conseguiu resistir ao dia da seca, ao dia difícil. E voltar às primeiras obras é lembrar que nós precisamos de Jesus todo dia. Não é só domingo quando eu venho ao culto. É lembrar que todos os dias eu preciso voltar e dobrar os meus joelhos. É saber que todos os dias eu preciso agradecer a Ele. A primeira essência, queridos. E a palavra essência é aquilo que é mais básico. É o central. A mais importante. Isso é essência, segundo o dicionário. E essência também é a ideia central, um argumento principal. E o argumento principal é Cristo em nossas vidas. O argumento principal é buscar a Cristo todos os dias em nossas vidas. E nós vamos falar aqui de algumas essências que nós precisamos voltar. E a primeira delas é a simplicidade. A primeira essência que nós precisamos voltar é da simplicidade. Olha o que diz aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, Ele abriu mão de tudo que era seu
e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Cristo, ele é o maior exemplo de simplicidade. Ele era Deus, mas ele se fez 100% homem. Um homem que andava, um homem que sentia fome, um homem que sentia sede, um homem que podia falar sim para aquela pedra: transforme-se em um pão. Ele podia, porque ele era Deus. Mas ele virou para Satanás e falou assim: arreda-te de mim, Satanás, porque nem só de pão viverá o homem. Ele nos mostrou o que era mais belo, o que era mais puro. Simplicidade, que tem muito a ver com a humildade. E humildade não tem nada a ver com pobreza. Humildade não tem nada a ver com escassez. Humildade é saber o que eu tenho, ser grato pelo que eu tenho, entender que é suficiente o que eu tenho porque foi Deus que me deu aquilo. O simples, queridos, ele é demais. Eu não preciso de muito para ser feliz. Eu não preciso de pregar aqui uma palavra com palavras bonitas, palavras difíceis. Não, sabe por quê? Porque Jesus, ele era como nós. Ele sentava à mesa como nós. Ele não falava difícil para ninguém. Ele falava: arrependa-te. Era simples. Você precisa entender uma única coisa: que Jesus, ele veio para nos resgatar. Você só precisa entender que ele veio, que ele morreu para limpar os nossos pecados, para que fôssemos perdoados e fôssemos alcançados com sua graça. O evangelho, ele é puro e ele é simples. E nós precisamos viver essa simplicidade, sem religiosidade, sem tradições que nos afastam dele, sem julgo pesado para ninguém. O simples de Deus é obedecer a sua palavra. É muito simples. Outro dia, assim, eu até ri muito. E quando foi hoje, o Senhor me exortou, porque tem um vídeo de um senhor, que uma pessoa chega até ele e fala assim: como é que está a vida? É muito difícil? E ele fala assim: olha, é muito difícil ser crente. Ou coisa difícil é ser crente. Você não pode mentir, você não pode roubar, você não pode falar mal de ninguém, você não pode beber, e tu corre risco de ir para o inferno ainda. Isso é difícil ser crente. Será que isso é difícil, queridos? Isso é simples. Porque não precisa ser crente para não ser um mentiroso. Eu não preciso ser crente para eu ser fiel ao meu marido. Eu não preciso ser crente para eu ser uma pessoa de caráter. É simples. O que Jesus nos pede é muito simples. O pecado que é difícil porque ele machuca, ele destrói. Isso sim é difícil. Mas viver uma vida com dignidade, com respeito, com honra, é muito simples. Se você veio para ouvir uma palavra extraordinária, deixa eu te falar, você vai ouvir uma palavra simples, porque eu sou simples, eu só sei falar da palavra. Eu não sou aquela pessoa que estuda assim 1000 coisas para trazer uma coisa assim extraordinária para você, não. Eu só trago a simplicidade da palavra, que é o que eu tenho. Eu só posso falar daquilo que eu vivo. E muitas vezes eu já fui criticada pela simplicidade. E eu não estou nem aí. Porque eu não estou aqui para ficar bonita para ninguém. Eu não estou aqui para falar bonito para ninguém. Eu só quero falar que Jesus te ama e Ele veio te salvar. É só sobre isso. É o evangelho puro e simples. Existiu um homem na Bíblia que todos conhecem, Davi. Davi foi um rei. Mas antes dele se tornar um rei, ele foi ungido. Mas quem era o rei? Saul. Saul usava uma coroa. Mas era Davi que era usado por Deus. Não era a coroa, queridos, não é sobre uma coroa, não é sobre um status, é sobre ser usado por Deus, é sobre ser aceito por Deus, é sobre ser amado por Ele, é sobre agradar o coração dEle. Não adianta ter a coroa se não tem Deus.
E a segunda essência é do amar e servir. Na nossa igreja existe, quando você entra ali, nas nossas camisas tem escrito assim: uma igreja que é grande para servir. Muito obrigada, meu irmão. Pequena para se importar. O que é ser grande para servir, queridos? É eu chegar aqui na igreja e eu ver que tem um banheiro sujo, eu vou lavar. É eu chegar e eu saber que tem um café para fazer. É eu chegar e ter uma piscina aqui para eu esvaziar. Ah, mas hoje eu vou estar no louvor. Ah, mas eu sou do Kids. Ah, mas eu sou o pastor. Isso não é amar e servir. Isso é querer ser servido. E nós não estamos aqui para ser servido, nós estamos aqui para servir. E o amar e servir é isso. Quando Jesus veio, ele veio foi para servir. Ele veio para lavar os pés dos discípulos. Ele não veio para andar em carruagens, em carros de luxo, não. Era numa jumentinha. Olha o que diz aqui no livro de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que são meus discípulos. Como é que Jesus reconhece um discípulo? O que serve, o que ama o próximo, o que se importa com o próximo, o que cuida do próximo. Ei, é assim que ele vai saber quem são os discípulos dele. São aqueles que servem primeiro, não que espera ser servido. Aqui também no livro de Marcos fala assim, capítulo 10, versículo 42. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Isso é ser servo. Isso é você amar, servir. Nós precisamos amar, servir as pessoas, queridos. Nós precisamos estar no ambiente, você ser aquele que vai se importar, aquele que vai se preocupar, aquele que vai chegar aqui neste lugar e falar assim: eu quero ser um voluntário, eu quero fazer mais. Porque quando nós amamos pessoas, nós amamos a Cristo. Ele nos diz que vai chegar naquele dia e vai falar que você alimentou pessoas, que você deu de beber pessoas, e você talvez nem vai se lembrar. Mas quando eu fiz isso? Quando você cuidou de um dos seus pequeninos, você fez isso. Quando você decidiu ser igreja e você falou assim: eu não vou me acovardar, eu não vou me esconder mais, eu vou parar com esse negócio de que eu fui frustrado, eu já fui chateado. Não! Se você se frustrou, se você se chateou, se você se feriu, deixa eu te falar uma coisa, sabe por quê? Porque não foi para Deus. Porque enquanto você serviu esperando algo em troca, não foi para Deus, foi para as pessoas. O que você fez teve muito valor para o Senhor. Quem reconhece o que fazemos é Deus. Porque existem ministérios que são escondidos. Existem ministérios que ninguém vê. Mas é Deus quem está recompensando. É Deus quem está dando galardão. É Deus quem está colocando a pedrinha. Não se frustre, querido, se a pessoa não te reconheceu. Não se frustre, não, porque não precisa ninguém te reconhecer. Nós devemos sim honrar uns aos outros. Nós devemos sim valorizar. Mas não deixe entrar no seu coração a ferida. Lembre-se, foi para o Senhor. Eu dei o meu melhor e foi para Deus. Aquelas pessoas que eu servi, aqueles que eu tanto ajudei, aquela igreja que eu levantei, ei, foi para o Senhor, não foi para os pastores, não foi para os obreiros, não foi para o seu líder, foi para o Senhor. Ame o que você faça. Faça com amor. A maior expressão de amor é servindo uns aos outros. E a terceira essência é da obediência. Olha o que diz João capítulo 14, versículo 15. E Jesus continuou:
Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. É muito simples. Se nós amamos, nós obedecemos. Com os nossos filhos, o que nós esperamos, além da obediência, é a honra. Porque a honra, ela vai além daquilo que nós pedimos. A honra é quando você fala assim: filho, lava a louça para mim. Aí ele vai lá e lava a louça e limpa o fogão. Ele fez mais do que você pediu. E quando nós obedecemos ao Senhor, é isso. Nós fazemos muito além daquilo que Ele pede. Muito além daquilo que Ele espera de nós. E o princípio da obediência, queridos, ele tem que estar à nossa frente em todas as nossas ações. Porque se nós quebramos esse princípio, nós vamos ferir outros. Olha o que diz também aqui em Mateus capítulo 7, versículo 21. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia vai haver pessoas que vão falar assim: Senhor, eu expulsei demônios no seu nome. Senhor, eu cuidei de uma igreja com 5.000 pessoas. Afastai-vos de mim que eu nem vos conheço. Porque nem todos que chamam Ele de Senhor, Senhor, entram no reino porque não obedeceram. E o princípio da obediência, queridos, não é só sobre palavra, não é sobre estar aqui, não é só sobre o que Ele nos pede, mas nós também temos que honrar outras pessoas. Nós temos que honrar o nosso trabalho com obediência, os nossos pais, nosso casamento. Obediência não é só sobre a palavra, mas é sobre vida, é sobre caráter, é sobre você dar o seu melhor onde você estiver. Porque nós não queremos chegar naquele dia e Ele falar que não nos conhece, porque muitos honram Ele, muitos chamam Senhor, Senhor. Misericórdia, Deus, de nossas vidas. Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Tem pessoas que oram 3 horas por dia. Tem pessoas que fazem jejum de 16 horas, 20 horas. Mas quando abre a boca, queridos, é só reclamação. É só para falar mal dos outros. Onde está é aquele ambiente pesado. Porque ela só está sacrificando, ela não está obedecendo. Deus não quer sacrifício de tolo. Eu me lembro que uma vez uma pessoa chegou em mim e falou assim: vamos entrar num propósito de oração comigo e de jejum. Que ela queria um casamento. Eu falei: vamos. Na primeira noite, quando eu fui dobrar meu joelho de madrugada, o Senhor falou comigo: eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Quando foi de manhã, no outro dia, ela falou assim: eu não resisti. E caiu. Na primeira noite o Senhor falou que não era para eu orar. De que adianta eu pagar um preço com uma pessoa que ela não conseguiu conter a própria carne? De que adianta ela passar 40 dias jejuando e orando se ela estava em pecado? Deus não quer o sacrifício, Ele não quer o seu sacrifício, Ele quer a sua obediência. Ele quer o seu coração íntegro, as suas ações puras. Quarta essência. Essência do crer, do acreditar. Mateus 19, 26 fala assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. E no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, fala assim: por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam e assim tudo lhes será dado. A igreja precisa acreditar que Jesus não mudou, que Deus Ele não mudou,
que se você orar, o cego pode voltar a enxergar. Você precisa acreditar que se você orar, o paralítico ele pode andar. Você precisa acreditar que se você orar no ventre seco, ele vai gerar. Jesus, ele não mudou. Os milagres, eles não cessaram, eles continuam acontecendo. Só que nós precisamos acessar ele por meio da fé. Nós precisamos acreditar que sim, é possível. Nós estávamos lá em São Paulo, queridos, e eu falei para a Michele que Deus, ele pegou eu assim, ó, bem na minha cara, por causa de uma oração. Eu olhei para uma coisa assim, tão bonita, eu falei assim, eita, Jesus, podia dar um para nós. Oh, irmã, na mesma hora, vem 5 em mim. Jesus falando assim, ei, o que tem aqui fui eu que dei. Se tu quer alguma coisa, tu pede para mim, que sou eu quem sou o dono. Tu quer alguma coisa? Você está pedindo para Deus usar alguém para te abençoar, para entrar um dinheiro na sua conta, chegar um cheque. Por que não pediu para Ele te abençoar, para Ele te honrar, para Ele te prosperar? Se eu tenho um pai que eu tenho acesso e posso pedir, por que eu vou pensar em outras pessoas para me dar? E sabe como que Deus ele é tão maravilhoso? O pastor leu aqui a palavra de oferta. Que Jesus falou assim, o quê? Pede uma oferta ao meu povo. Quem que é o dono do ouro e da prata? É Ele. E por que ele falou pede ao meu povo? Porque o recurso está aqui. O recurso já está aqui, nós só precisamos acessá-los. E o que vai vir para a casa dele, ele está falando, pede ao meu povo, porque o que eles têm fui eu que dei. Pede ao meu povo, porque se está prosperando, sou eu quem estou fazendo prosperar. E nós como povo falamos o quê? Senhor, abra as portas, dai-me sabedoria, dai-me direção. Nada vai cair do céu, queridos, isso eu te garanto. Você quer um emprego melhor? Se capacite. Você quer passar num concurso? Estude. Não é sorte, é dedicação, é entrega, é sacrifício. Está tudo disponível para nós. Todas as riquezas estão aqui disponíveis para nós. Mas nós precisamos buscá-las, nós precisamos acessá-las. Pede. E o Senhor diz o quê? Tudo o que pedi em oração. Ele não limitou o que você pedia. Ele não falou você só pode pedir isso. Ele não falou para você pedir só saúde. Ele não pediu só para você abençoar a sua família. Não. Tudo o que pedires. Precisamos acreditar que tudo que pedimos, se isso alegra o coração de Jesus, se isso faz Jesus sorrir através daquilo, Ele vai nos dar. Ele vai nos honrar. Essência da adoração. Em João capítulo 4, versículo 24 fala assim: Deus é Espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Isso aqui é muito forte, queridos, que o que Deus falou comigo na essência da adoração. Sabe Davi que nós falamos agorinha? Era um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem que era humilde. Um homem que era temente ao Senhor. Um homem que quando ele estava sendo perseguido por Saul, ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele entendia que havia uma unção sobre ele, que ele era um ungido de Deus. E que ai dele se tocasse no ungido de Deus. Existia um temor no coração dele. E ele não tocou em Saul. Mas Deus tinha ungido ele como rei. E no devido tempo, ele se tornou o rei daquele povo. E quando ele se torna rei, ele fala assim: olha, levaram a arca embora. Eu preciso trazer essa presença de volta. Eu preciso que essa presença esteja aqui. Vamos buscar a arca da presença, porque nós precisamos adorá-lo.
E Davi vai com mais de 30 mil homens buscar aquela arca. E era arca para quê? Para adoração. Nós viemos na casa do Senhor para adorá-lo. Nós estamos aqui para adorá-lo. Mas não pode ser de qualquer jeito. Davi foi com coração cheio. E ele pega carro de boi, coloca aquela arca em cima. Só que no meio do caminho o boi tropeça. E vão lá e colocam a mão naquela arca. E o Senhor se ira. E aqueles homens morrem. Porque eles tocaram na arca que representa a presença de Deus de qualquer forma. Quando aquela arca foi construída, lá no livro de Êxodo vai dizer como que ela tinha que ser construída, como que ela tinha que ser transportada e quem poderia transportar aquela arca. Não era qualquer um. A presença de Deus, ela não pode ser carregada de qualquer maneira, porque nós estamos quebrando o princípio da obediência. Davi, ele sabia que existia sim uma instrução, mas ele estava com o coração alegre. Eu tô doido para subir hoje para louvar. Tô animado. Tô cheio aqui para adorar. Mas eu passei a semana sem consagrar. Eu passei a semana sem orar. Eu passei a semana brigada com a minha esposa. Eu passei a semana brigada com o meu esposo. Mas eu quero adorar a Deus. A intenção era boa. A intenção de Davi era muito boa. Mas ele quebrou o princípio da obediência. Ele esqueceu as instruções que Deus havia deixado sobre aquela arca. E por isso que aqueles homens foram mortos. Mas quando ele se lembrou de que não era de qualquer forma que Deus deve ser adorado. Quando ele se lembrou que para carregar a presença de Deus nós precisamos estar com o coração limpo, coração puro, um coração entregue. Aquela arca, enquanto ele não foi buscar, ele ficou na casa de Obed-edom. E em 3 meses aquele homem prosperou de uma forma sobrenatural. Porque ele sabia como é que aquela arca tinha que ser carregada. Ele sabia como é que ele deveria se prostrar diante do Senhor. Ele sabia qual era o zelo que ele precisava ter sobre aquela arca. De boas intenções o inferno está cheio. Não é porque eu vou cantar, não é porque eu vou vir servir, não é porque eu vou vir ministrar que eu vou... Não é a boa intenção, queridos. É a consagração. É a obediência, é a minha entrega ao Senhor. Para adorar o Senhor, queridos, nós precisamos de um coração íntegro. Em Isaías capítulo 29, versículo 13 fala assim: o Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passam de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. Uma oração repetida é não saber mais nem como conversar com Deus. É não saber mais que lá fora eu preciso ser muito mais cheio do que quando eu estou aqui dentro, porque lá fora é para transbordar aquilo que eu já recebi aqui. É saber que quando eu estou aqui é no meu momento de entrega, é o meu momento de falar: oh Jesus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Tudo que eu posso dizer é que eu só sei Te adorar. Nós precisamos voltar à essência de o que é adorar a Deus. Que não pode ser de qualquer maneira, não é de qualquer forma, mas é com coração íntegro. Lembrando da obediência, lembrando dos seus mandamentos, lembrando dos seus ensinamentos. E a última essência. A essência é Jesus. Repita comigo: a essência
é Jesus. Foi muito fraco. A essência é Jesus. Sabe por quê que ele é a essência? Olha o que diz em João, capítulo 1, versículo 5. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra que fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz que brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Jesus, ele está desde o princípio, desde a criação. E quando nós lemos lá no início da ministração, que a essência é o principal, ele estava desde a criação. Quando Deus ele vai nos criar, ele fala assim, ó: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus está falando com quem? Com Jesus. Vamos fazer o homem. Ele é a essência, queridos. Você não precisa olhar para um homem e falar assim: eu quero ser igual aquele homem ali. Não, você vai olhar: eu quero ser como Jesus. Eu quero amar como Jesus amava. Eu quero servir como Jesus servia. Eu quero ser humilde como Jesus era. Eu quero ser simples como Jesus era. Eu preciso amar o meu próximo como Jesus amava. A essência é Ele. Quer ser uma nova criatura? Estude Jesus. Conheçam. Busque conhecê-lo através dessa palavra. Busque conhecê-lo através das suas orações. Nos seus momentos difíceis, nos seus momentos de alegrias, fale com Ele. Ele é acessível. Ele está desde a criação. Ele quem te formou, Ele quem te gerou. E foi Ele quem fez com que você tivesse nova vida. Foi Ele quem nos deu a oportunidade de estarmos neste lugar. Porque foi Ele que pagou aquele alto preço por mim e por você. E a essência é Ele. O Senhor nos diz que Ele é o bom perfume. E que nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Fique de pé, igreja. E o que o bom perfume exala, queridos? O bom perfume, ele vai exalar a simplicidade da sua palavra. O bom perfume, ele vai liberar palavras agradáveis. O bom perfume, ele vai dizer palavras de adoração a Deus. O bom perfume, queridos, ele traz paz no ambiente. Seja o perfume de Cristo, exale o perfume de Cristo, volte à essência da adoração, volte ao primeiro amor, às primeiras obras, e lembre-se onde caiu, e arrependa-se, voltando à essência, voltando ao primeiro amor de Jesus. Em João capítulo 14, versículo 6, diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. E Ele é a essência que nós precisamos voltar. Se coloque em oração, lembrando se caiu, quantas vezes caiu, tentando acertar, porque Davi estava tentando acertar e ele errou. Mas nós nos lembramos de onde caímos e nos lembramos que a verdadeira essência, que a primeira essência é Jesus. E Ele nos dá acesso, Ele nos dá perdão, Ele nos dá reconciliação. Oh Jesus, nós te adoramos, Jesus. Abençoar teu
alto, Jesus. Oh, Jesus, nos perdoa, Pai, se no caminho perdemos a essência, Deus. Se no caminho achamos que éramos autossuficientes, se no caminho negligenciamos o Teu querer e a Tua vontade para fazer a nossa. Oh, Jesus, o que temos é Teu. Tudo que temos é Seu, Senhor. Não sejamos soberbos, não sejamos avarentos, não sejamos negligenciadores da Sua casa. Que venhamos amar, Senhor. Que venhamos amar a Tua igreja como Tu amas, Jesus. Oh, que a dor do nosso próximo seja a nossa dor, Senhor. Que as necessidades do nosso próximo sejam nossas, Senhor. Oh, Jesus, que toda adoração seja Tua, Pai. Que venhamos diminuir para que Tu cresças, ó Deus. Oh, não permita que o nosso eu venha crescer. Oh, que a Tua simplicidade sempre esteja em nós, Senhor. Que nunca venhamos nos esquecer de onde o Senhor nos tirou. Tu és a nossa essência, Jesus. Tu és a nossa essência, Jesus. Oh, me perdoa, Perdoa, Pai. a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, a essência és Tu, a essência. Jesus, Ele é a nossa essência. E Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Ele é o pão que sacia a nossa fome. Ele é a água que mata a nossa sede. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o que nos perdoa, é o que nos resgata, é o que nos restaura. Ele é a essência. Coloque a mão no seu coração e faça comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, se eu estive longe e perdi a essência de Te amar, de amar o meu próximo, se eu deixei de ser simples e humilde, se eu deixei de Te servir, de servir pessoas, de amar pessoas, se eu deixei de obedecer os Teus mandamentos, se eu deixei de acreditar que Tu podes me mudar, se eu deixei de Te adorar, se eu deixei de Te servir, Jesus, arrependida eu volto à essência. Eu volto para Jesus, porque Jesus Cristo é o meu Senhor e é o meu Salvador. Aleluias. Nós oramos voltando à essência. A essência que é Jesus. E talvez por algum motivo, durante algum tempo, você havia perdido essa essência. A essência de Jesus.
a essência de servi-lo, a essência de ter Ele como seu Senhor e seu Salvador, a essência da verdadeira adoração a Ele. Eu não sei como está o seu coração, como está a sua vida, mas você tem hoje o privilégio de estar na casa dEle e ouvindo Ele te chamar novamente, de volta à essência. E se você orou, se reconciliando com Jesus, porque você estava afastado, porque você havia perdido essa essência, mas se você também fez essa oração pela primeira vez, dizendo que Jesus é seu Senhor e Salvador, eu quero que vocês levantem assim uma de suas mãos bem alto, porque eu quero ver se tem alguém que está se reconciliando com Jesus, se tem alguém voltando para Jesus, se tem alguém que está confessando Jesus pela primeira vez. Se tiver alguém em nosso meio, eu quero que você levante as mãos, porque nós queremos orar pelas suas vidas. E se tiver alguém que nos acompanha pela live também, eu quero que você coloque aí hashtag eu decido por Jesus, que nós vamos entrar em contato, nós vamos orar pela sua vida. Aleluias. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Jesus. Oh, nós te adoramos, Senhor. Nós te amamos, Pai. Vamos aplaudir mais forte Jesus, igreja. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nós te exaltamos, nós entronizamos o Senhor nessa casa. Oh, irmãos, que palavra maravilhosa, que culto maravilhoso foi esse. Que você tenha uma semana maravilhosa, que Deus Ele possa te dar direções, que você viva o melhor do Senhor nessa semana que está por vir. É o que a gente deseja, é o que a gente ora, é o que nós como igreja oramos, para que você faça Jesus sorrir todos os dias da sua vida. Amém? Queridos, antes de encerrar o nosso culto, a gente quer dar um aviso que quando nós sairmos daqui, à nossa esquerda, a gente tem ali o nosso ministério à mesa, que é o ministério que faz o nosso lanche aí no final do culto, e toda a arrecadação desse ministério, ele retorna para as benfeitorias da igreja. E hoje eles fizeram ali um cachorro quente maravilhoso, tá, gente? Quem comeu hambúrguer aí semana passada? Tava bom demais, né, irmão? Não deu para quem quis. Mas hoje eles se prepararam ainda mais ali, né, para fazer essa noite de cachorro quente. Então que você possa passar ali para abençoar, apenas R$8. Já olha para alguém que está do seu lado e fala: meu irmão, tô com fome, me abençoa. Profetiza aí, Lagoinha, amém? Gente, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a sua vida e lhe conceda graça, que o Senhor sobre ti eleve o seu rosto e te dê a paz. Vamos aplaudir Jesus bem alto, dar um brado de louvor ao Senhor, e está encerrado. Até o próximo culto em nome de Jesus.